Deus, ele não usa métodos, e sim ele usa pessoas. O poder de Deus, ele restaura, ele cura, ele transforma, ele muda vidas, ele molda vidas, porque o Senhor tem poder. E o poder de Deus, ele não se compra, ele não se imita e ele também não se aprende na faculdade. É dado por Deus a nós. Olá, bem-vindo. Este é o canal Bíblia em Casa, onde estudamos a palavra de forma fácil e simplificada. EBD fácil, EBD para todos. Estamos estudando lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje, o 6º episódio que estamos estudando é Paulo no poder do Espírito Santo. Este que nós temos estudado, já estamos no 6º episódio, e se você quiser assistir, clica no card que você vai ver acima. Nós vamos ter os outros episódios, quando nós estudamos o mundo do apóstolo Paulo, no primeiro episódio. O segundo foi Saulo de Tarso, o perseguidor. Depois nós vimos no 3º episódio a conversão de Saulo de Tarso. No 4º episódio nós vimos a vocação, a mensagem do apóstolo Paulo. Paulo e a sua vocação para ser apóstolo. Já no 5º episódio, se você quiser, clica aí no card, se você é novo aqui pelo canal. Também já se inscreve, ativa os sininhos para você receber as notificações. E compartilhe o nosso vídeo para que nós possamos ajudar muito mais pessoas ainda. E se você puder, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, faça a sua proposta para que nós possamos melhorar este canal cada dia mais. No 5º episódio nós vamos ver então Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Estamos hoje estudando então o 6º episódio, Paulo no poder do Espírito. Eu quero frisar aqui, no poder do Espírito. E isto pode ser Paulo e também pode ser você. Eu quero afirmar aqui para você que Deus, ele não usa métodos, e sim ele usa pessoas. E no caso deste episódio 6, nós estaremos estudando que Deus usou Paulo. E nós vamos ver que no poder do Espírito já começa a partir do momento em que ele ouve a mensagem de Estevão, quando na concepção do apedrejamento de Estevão, ele já ouve aquela mensagem desde o começo do Gênesis até os dias de Paulo, e ele então ali fica até perplexo pela clareza e pela dicção e pelo vernáculo que o Estevão usa. Ele fala: que homem de sabedoria. Então nós vemos ali a ação já do Espírito na vida de Paulo, mas a ação sobrenatural mesmo acontece no momento em que ele vai para Tarsus, e quando ele vai para Tarso, Jesus aparece para ele de uma forma gloriosa, numa luz forte do meio-dia, e ali nós já vemos então a ação do Espírito na vida de Paulo. E na ocasião da sua conversão, Paulo ele se dirige à casa de Judas, e quando ele vai para a casa de Judas, o Senhor se revela a Ananias, ou um homem também cheio do Espírito, e Ananias até refuta em querer ir falar com o Saulo de Tarso, que era o perseguidor, mas o Senhor diz para Ananias essa expressão que é bem clara: vai, porque este é um vaso escolhido para mim. O que nós queremos afirmar? Que Deus não usa métodos, mas sim ele usa pessoas. E aqui ele está usando Ananias para poder falar com Saulo, para que Saulo seja usado no poder do Espírito Santo. Chegando na casa de Judas, ele encontra Saulo orando e cego. Ele ora
ele se expressa melhor dizendo: Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu a caminho de Damasco, ele se revelou a mim dizendo que eu deveria vir orar por você. Saulo, já sabendo disso, ele então vai orar por Saulo. Saulo é curado da sua cegueira e também Saulo vai receber o Espírito Santo. Ali vai dizer que ele fica cheio do Espírito Santo. E essa passagem ela é muito interessante quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versos 11 e 12, que vai nos dizer assim: e Deus, esse é o texto básico que eu quero para a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos e os demônios se retiravam. Então aqui é Atos capítulo 19, versículo de número 11 e 12. Nós, então, estudando essa passagem aqui, nós vemos o poder de Deus na vida de Paulo. Então, nós estamos afirmando que Deus não usa métodos e sim pessoa. E aqui nós vamos ver a ação do poder de Deus na vida de Paulo. Quando nós vamos ver na sua conversão, quando o Senhor aparece para ele e ao cair ao chão, ele vai fazer uma pergunta que é de suma importância nós entendermos a ação do Espírito Santo ali na vida de Saulo. Caído, então, ele diz, e cego, caído e cego, ele diz: quem é, Senhor? O Senhor lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. Depois, ele vai também fazer um outro questionamento: Senhor, que queres que eu te faça? Um outro questionamento. Que queres que eu te faça? E o próprio Paulo, mais adiante, vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 3, ele vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então, já na sua conversão, quando ele pergunta: Senhor, quem és? Senhor, que queres que eu te faça? Ele já reconhece o senhorio de Jesus. E ele mesmo diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então, Paulo, já a ação do Espírito de Deus na vida de Paulo. Nós vamos ver também Paulo cheio do Espírito Santo, no momento em que Ananias vai de encontro com ele, em Atos capítulo 9 e o versículo 17, o Senhor manda então Ananias ir lá e o Ananias vai e diz que o Senhor que apareceu a Saulo, apareceu a ele também, enviando ele. Então ele ora por Paulo e ali Paulo é cheio do Espírito Santo. Vamos ver então o que acontece e por que a importância da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Veja bem que Saulo sai pregando e aquilo que era contraditório para os fariseus, para os saduceus, Paulo vai nas sinagogas, depois de passar um período ali no deserto da Arábia. Se você quiser saber sobre isso, nós temos isso no primeiro episódio, clica aí no card que você vai poder assistir então Paulo na Arábia, o que ele foi fazer na Arábia, Então, nós vemos que quando ele sai da Arábia e ele vai para Damasco, e nas sinagogas ele começa então a pregar que Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias, aquele que eles estavam esperando, era o próprio Jesus que foi crucificado. E isso era uma abominação, e Saulo saiu então meio corrido dali, porque quiseram apedrejar, prendê-lo e até matá-lo.
Então Paulo vai vivendo uma vida de fugitivo ao tempo todo agora, porque agora no poder do Espírito ele professa o nome do Senhor, né? No poder do Espírito nós vamos ver que Paulo ele fez milagres e maravilhas. Ou o texto que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 11 e 12, vai dizer que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Por que era extraordinário? Porque Paulo ele saía pregando e as pessoas eram curadas ao ponto de pessoas pegarem seus lenços e seus aventais e levarem para os enfermos, porque era uma multidão, e todos eram curados. E por que maravilhosos? Porque nessa província de Éfeso tinha muitas pessoas endemoniadas, e os endemoniados também, eles eram libertos. Então, Deus usando Paulo no poder do Espírito. Nós vamos ver que no poder do Espírito, quando Paulo ele sai de Corinto, no capítulo 19 de Atos, e ele vai para Éfeso, nós vamos ver que ele vai curando algumas pessoas. E no capítulo 13, verso 8, vamos ver a cegueira de Elimas, porque ali nós vamos ver que Saulo professa uma palavra e Elimas fica cego. Nós vamos ver a expulsão de um demônio de uma jovem, lá em Atos capítulo 16, nós vamos ver que Paulo pregando, Eutico cai e morre, Paulo, em nome de Jesus, faz com que o Eutico seja ressuscitado, ou seja, ressuscita, e em Atos 28 nós vamos ver a cura do seu pai que estava com febre e desinteria. Então, é o poder de Deus na vida de Saulo. Nós vamos ver, né, nesse texto que nós pegamos como base, que é Atos capítulo 19, o diálogo de Paulo em Éfeso com alguns ali que eram cristãos. Quando Paulo está indo, ele vai ver então um grupo de cristãos que ele vai dizer assim, no versículo número 2. Paulo pergunta: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Então é a primeira pergunta que Paulo vai fazer àqueles homens que eram convertidos e disseram assim: nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo, como ele ensinava e pregava, ele começou a ensinar esses homens a questão do Espírito Santo. Ele pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? Eles vão responder: nós fomos batizados no de João. Paulo vai explicar para ele: o de João era para aqueles que que creram no nome de Jesus e o receberam. Agora, João também pregava que ele batizava no nome daquele que haveria de vir, que viria depois dele. Aí, eles quando perguntam, que nem sabe o que é o batismo com o Espírito Santo, Paulo faz a pergunta, então ele chega e diz assim, explicando para eles, Paulo vai orar por eles e impor as mãos. No momento em que Paulo ensina eles e orienta eles do Espírito Santo, ele vai impor as mãos, e ali o texto vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Profetizar aqui com Paulo anunciaram a palavra. E o texto vai nos dizer que esses aí eram 12 homens. E esses 12 homens, então, foram e pregaram o evangelho junto com Paulo ali em Éfeso. Estando ainda no capítulo de número 12, com esse diálogo de Paulo com esses convertidos de Éfeso, nós vamos ver que Paulo ele vai orar e o Espírito Santo vai vir sobre ele. Mas ao andar e as pessoas sendo curadas, surgem ali 7 homens que
são filhos de Seva, e esses 7 homens começam então a desconjurar as pessoas que estão ali cheios de espíritos e demônios, e eles vão falar assim que pelo nome de Jesus, o Deus de Paulo, eles estão desconjurando aqueles homens que estão endemoniados. Ele vai dizer assim, né, que pelo poder do nome, no versículo de número 13 do capítulo 19, vai dizer, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Isso ele está falando aos espíritos imundos. Um homem, então, endemoniado, ele vai fazer um questionamento aí. Ele vai dizer assim, bem, o Paulo eu conheço quem é, né? Eu conheço. Jesus eu também conheço quem é. Mas e vocês? Quem são? E nesse exato momento ele investe contra esses 7 homens, esse endemoniado, e ali ele espanca esses 7 homens, bate neles, arrebentam eles mesmo. E rasgam suas roupas e eles saem correndo. Algumas versões vai dizer que saíram correndo nus, né? Seminus. E esses homens correndo seminus, isso se tornou notório a todos os judeus em Éfeso e também aos gregos de Éfeso. E isso foi, então, um verdadeiro barulho naqueles dias. O que aconteceu, então, aí? Olha só o poder do Espírito Santo atuando nesse momento com essas pessoas que ouviram isto. Eles estavam imitando o poder de Deus. Eles estavam querendo imitar o poder de Deus na vida de Paulo. E eu quero afirmar aqui que o poder de Deus, ele não se compra, ele não se imita e ele também não se aprende na faculdade. É dado por Deus a nós. E ele é dado a Deus por nós a partir do momento em que nós cremos em Jesus, recebemos a Jesus. E isso só pode acontecer para aquele que é convertido em Cristo Jesus, que crê em Jesus. Então, ele entrega o seu poder. Aí está Deus usando pessoas e não métodos. Então, aqueles 12 que estavam com Paulo saíram pregando e muitos se converteram. E a partir deste momento que este evento do endemoniado aconteceu, era o poder de Deus através de Saulo, porque eles estavam imitando. Então Saulo sai pregando, quando você continuar o texto, que é do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 20. Então ele vai sair correndo, isso se torna notório. E o que acontece aí? Um grande avivamento, conversão em massa dessas pessoas que estavam vendo e ouvindo o que Deus fazia através de Paulo. Né? No poder do Espírito Santo. Aquelas pessoas vieram e trouxeram seus livros de magias, seus livros de feitiçaria, de ocultismo, como alguma versão vai dizer assim, desta forma, feitiçaria, ocultismo, né? E esses homens vieram, então, depositaram seus livros de magias aos montões e começaram a jogar temerosos e jogando esses livros. A expressão da Bíblia no versículo número 19 vai dizer: e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e o trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, a todos chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, olha o poder aqui, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. É isso que eu quero afirmar aqui. É um assunto muito extenso, é um assunto muito longo, falar do poder do Espírito Santo na vida de Paulo, mas eu quero dizer que esse mesmo poder pode atuar na tua vida também, porque eu frisei a frase, no poder do Espírito Santo, Paulo foi usado. E eu e você também pode ser usado. E aquelas
50 mil moedas de prata, que equivalia ao valor dos livros que aqueles mágicos, aqueles feiticeiros jogaram aos pés da multidão que assistia e queimaram, chegava a 50 mil moedas de prata, o que quer dizer que eram 14 anos de trabalhos de um homem. Então, o poder de Deus, ele restaura, ele cura, ele transforma, ele muda vidas, ele molda vidas, porque o Senhor tem poder, né? Então, se você gostou deste vídeo, por favor, nos ajude, né? Eu agradeço a você, muito obrigado de coração, por você ter assistido este vídeo até aqui. E graças a você que o nosso trabalho tem crescido e tem chegado a outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá um joinha, compartilha o vídeo e nos ajude a divulgar cada dia mais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.